I Have a Dream. Esse discurso é conhecidíssimo. Martin Luther King era um pastor e por causa desse discurso e dessa luta, ele foi assassinado. Você conhece a história, por pregar um evangelho que diz exatamente essas palavras sobre a liberdade, sobre a igualdade. Meu professor de grego, ele costuma usar uma frase que eu gosto muito. Ele diz: aos pés da cruz o terreno é plano. O que ele quer dizer com isso é que aos pés da cruz nós estamos em patamares iguais. Ninguém sobe num tijolinho para dizer eu sou mais alto do que você. Ninguém tem um patamar elevado para dizer estou acima de você. Porque em Cristo nós somos feitos um com Ele. Irmãos a partir da remissão dos pecados e a partir da graça que nos uniu. Há uma tentativa humana terrível. Há uma sede no ser humano de se tornar superior a outrem, de sugar alguma coisa e alguma vantagem de quem está ao seu redor, de fazer a sua escada de ascensão às costas do seu próximo. Eu quero ler com você Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, é o texto dessa manhã. A partir do verso 21, está aí na sua tela. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, clamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Algumas traduções dizem capatazes, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Que história, que parábola incrível de Jesus. O reino de Deus é assim: um rei acerta contas com os seus servos, e um deles vem devendo muito dinheiro, e ele diz: olha, para pagar a sua dívida só vendendo você, sua mulher, seus filhos como escravo, vendendo tudo que você tem, e ainda assim você não vai conseguir pagar. Ele cai aos pés daquele senhor e fala: me dá um prazo, por favor, seja paciente, eu vou pagar tudo que eu devo. Aquele senhor, ao invés de dar um prazo, ele perdoa toda a dívida. Aquele servo sai e encontra um companheiro que lhe deve
muito menos do que ele devia ao seu senhor. E ao invés de usar da mesma misericórdia para com o seu amigo, ele o coloca na prisão para pagar tudo o que lhe deve. Os outros amigos de trabalho, quando ficam sabendo, vão e contam ao rei. E dizem: o senhor perdoou aquela dívida tremenda, e ele não perdoou o nosso outro companheiro aqui. O rei, indignado, o chama de volta e fala: o quê? Eu te perdoei aquela dívida e você não conseguiu perdoar? E o pior é que Jesus completa, assim, e diz o texto que ele o lança sob capatazes numa prisão até que ele pague toda a dívida. E Jesus diz: é assim que o Pai Celeste faz com aqueles que não sabem o que é perdoar e não perdoam. O perdão é uma das coisas mais maravilhosas que existe na vida. Aliás, a razão pela qual nós estamos vivos, a razão pela qual temos acesso à vida de Deus, é o fato de que Deus nos perdoou, pagou a nossa dívida, e isso nos deu de novo acesso a Deus e acesso à vida. Nós não estaríamos aqui se não fosse o perdão de Deus. Se Ele não tivesse saudado o nosso pecado, tornado irrelevante na nossa relação com Ele pelo sangue do Seu Filho, e isso não foi barato, para que nós pudéssemos dizer: vivemos em Deus, somos filhos de Deus, fomos justificados pelo seu sangue, fomos remidos e redimidos pelo seu amor eterno e infinito. O perdão é um ato poderoso, é o ato de alguém que poderia em troca oferecer vingança, mas ele leva o ônus por tudo o que lhe foi feito e simplesmente diz: não tem mais problema. A gente não consegue esquecer quando alguém nos faz algo ruim. A Bíblia diz que Deus lança nas profundezas e jamais se lembra do nosso pecado. A gente interpreta isso como uma certa alegoria do texto, porque é impossível Deus se esquecer de alguma coisa se Ele está fora do tempo e do espaço, e Ele enxerga presente, passado e futuro como um único ato diante dos seus olhos. Mas Ele consegue tornar irrelevante e simplesmente não levar mais em consideração todo o nosso pecado, por causa do sangue do seu Filho, além de nos ter criado e ver em nós o pecado, que é a morte, de novo nos dá a vida pela segunda vez, porque nos criou e depois porque morreu por nós, para nos fazer dele e nos comprar com este preço. Deus cria o homem que o nega. Você já pensou nisso? Não foi assim, mas imagine se a Trindade conversasse nesses termos: vamos criar o homem. Mas o Deus que vê todas as coisas e sabe o futuro, a gente vai criar o homem, ele vai pecar, você sabe. E se ele pecar e se afastar da gente, se afastar de Deus, ele vai morrer, porque nós somos a vida. Deus é a vida. E o afastamento de Deus é morte. Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo fala em Efésios. Nós já estávamos mortos. Não, a gente estava vivo. Não, você estava morto, meu irmão. Não, estava vivo, respirava, eu nasci, eu estou aqui do meio velho. Não. Você estava vivo em carne e osso, porque desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi crucificado. E o Deus que nos cria, na eternidade, morre por nós, e nos mantém vivos em carne, ainda que mortos no espírito, até que tenhamos a consciência de entender que a nossa vida só é vida nele. É pela graça que a gente está respirando, e por ato divino que somos salvos. Eu fui ler esse texto com bastante cuidado no original. Um rei, é o que o termo diz, foi acertar contas com os seus servos. A palavra servos aqui é a palavra doulos, e não é simplesmente servo. Existem várias palavras que denotam servidão no Novo Testamento.
Existe o empregado, existe o mercenário, existe o garoto de recados, existe o doulos, que é um escravo. Neste caso propriamente, quando um rei, o majoritário, tinha os seus funcionários, servos, também se usava a palavra doulos, porque apesar deles não serem escravos de fato, como alguém que perdeu a sua liberdade, o rei é majoritário e tem direito sobre sua vida, sua morte, seus bens, sua herança, porque tudo pertence ao rei. Assim também é a nossa condição diante de Deus. Nós não temos vida. Jesus se denomina servo de Deus como doulos, como um escravo que não tem vontade. O escravo não tem lugar na terra, o escravo não tem direito. Aliás, o povo de Israel sabia muito bem o que era ser doulos, porque diante do Império Romano era isso que eles eram. A terra passava a ser de Roma, tudo era de imperador. Aliás, até culto ao imperador romano existia. Tinham que se prostrar diante do rei. Apesar de que havia uma deliberação para que o povo de Israel continuasse a ter o seu único Deus, mas isso ofendia demais ao Império Romano. Ainda mais quando aparece um tal de rei chamado Jesus Cristo, que papo é esse? Rei aqui só tem um. O reino de Deus chegou e nós recebemos um rei e um reino. Há um outro detalhe interessante na língua grega, é que para qualquer outro tipo de servo, qualquer outra palavra que você encontra, ele pode ser um funcionário de alguém e ter na sua casa um funcionário a seu serviço. Ele pode ser um mercenário que recebe para fazer um trabalho e pode ter um outro a seu serviço. Ele pode ser empregado e patrão ao mesmo tempo, mas quem é doulos não pode ser Kyrios. Kyrios significa senhor. Se alguém é doulos, ele está no nível mais baixo da estratificação social. Ele não é escravo de alguém e na sua casa tem um escravo. O máximo que ele tem é um outro amigo escravo como ele. Jesus usou essa palavra também para que nós possamos entender que esse é o tipo de servo que nós somos. Volto a repetir a frase do meu professor Marcos de Almeida: aos pés da cruz, o terreno é plano. Somos iguais uns aos outros. E eu achei emocionante nessa pregação, discurso de um reverendo, de um pregador do evangelho, Martin Luther King, dizendo: esse é o meu sonho, quando negros e brancos, judeus ou gentios vão compreender que eles são iguais. E eu, lendo e relendo essa parábola, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque a gente quer entender o que Jesus quis dizer com o que Deus faz conosco. Mas deixa eu avançar um pouco no texto. Esse servo tinha uma dívida com o seu senhor, e essa dívida era de 10.000 talentos. Transformando isso em denários, que era a moeda romana, nós estamos falando que esse servo devia 60 milhões de denários. Esse cara aprontou demais. Realmente ele estava no meio do mensalão, do petrolão, alguma coisa esse cara fez, com certeza. 60 milhões de denários, imagina comigo, que um denário, no Império Romano, era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Significa que são 60 milhões de dias. Para você ter uma ideia do que significa isso, esse cara, para pagar essa dívida, ele tinha que ter 4.000 pessoas trabalhando por 50 anos, ininterruptamente, para conseguir pagar essa dívida. Ele tinha que arrumar 4.000 amigos. Nem o Roberto Carlos, que queria ter 1 milhão de amigos, não conseguiu. E olha que o Roberto é o rei. Ele tinha que ter 4.000 trabalhando 50 anos e ajuntando dinheiro para pagar o que ele devia. É demais, né? Aqui estava um doulos. Aqui estava um servo que o direito da sua vida estava nas mãos de um rei. Com certeza esse rei deu valores para que ele cuidasse, e ele cuidou muito mal.
Ou ele tomou empréstimos além do que ele poderia ter feito, mas na hora de acertar a conta, não tinha como pagar. Essa é uma dívida impossível de ser paga. Eu gostaria que você entendesse que é assim que somos diante de Deus. Nós temos uma dívida impossível de ser paga. Jesus usou a parábola para demonstrar qual é a nossa condição diante dele, diante da grandiosidade de Deus. Ele usou números inimagináveis para aquelas pessoas. É como se nós disséssemos aqui isso: vamos pegar 4.000 pessoas trabalhando 50 anos sem parar para poder pagar o que você deve. E por isso ele disse: vou vender você, tua mulher, teus bens, e mesmo assim você não vai conseguir pagar. Você vai ficar escravo o resto da vida, mas vocês, mais uma meia dúzia, não é 4.000. É mais uma punição do que um ressarcimento, porque é impossível ressarcir uma dívida assim. Nós somos assim. Nós costumamos dizer: não, mas eu não roubo. Eu só nego um pouco, vai. Não roubo. Eu não adulterei. Vi uns negócios na internet lá. Eu não matei. Então eu sou santo. É assim que nós pensamos. Para e pense, irmão, no ser humano, em você. Você pensa coisas más. Nós pensamos coisas más. Ninguém nos conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem é você. Sabe quem é você? Nem você sabe quem é você. Porque nós não temos coragem de encarar no espelho nossa verdade. Quando alguém fala, a gente esconde. E nem para nós mesmos nós falamos. Nem em oração dizemos a Deus. Tem coisa que a gente não consegue nem admitir, nem enxergar. Só Deus conhece a nossa natureza podre. Nós guardamos ódio. A gente carrega raiva. A gente carrega rancor. Nós temos remoendo dentro de nós contra pessoas que nos fizeram mal, muito diferente do amor e da misericórdia que Jesus carrega dentro de si. Nós falamos mal dos outros, somos caluniadores. Para falar mal de alguém, basta o caboclo ter boca. Porque quem tem boca, fala o que quer. Você conhece fulano? Pronto. Nós destruímos com a nossa boca. Destruímos com a nossa língua. Adoramos ser juízes de todos. Não tem coisa maior do que profeta, não tem maior número de pessoas no mundo do que essa comunidade de profetas do Facebook, que tem resposta e crítica para tudo. Os donos da verdade. Nós somos invejosos. Esse papo de que eu vou pedir para Deus me prosperar, isso é inveja enrustida. Está morrendo de raiva porque o outro irmão deu testemunho na sua frente, mas no estacionamento eu coloquei o carro na vaga dele, e vou sentar na frente para pegar um som do pastor, e vou tirar aquele irmão porque ele já foi abençoado mesmo. Gente miserável, nós somos miseráveis. A gente tem inveja porque a gente não tem a roupa igual, pô. Fala, irmã. Aí o cabelo dela não gostei. Não é que você não gostou, é que ficou bom demais e o seu está meio queimado, não é não? É tanta tintura que o negócio ficou que não tem mais creme que dê jeito no bagulho. O negócio é raspar, botar uma peruca, esperar crescer e depois dar um conserto. Os homens também são assim. A gente é mau. Basta aparecer um cara meio tanquinho, bonitão. Esse cara aí não deve ser um cara legal. Porque é inveja, nós somos invejosos. Nosso cemitério de frango aumenta a cada dia. A gente... do carro, da roda que ele pôs no carro. Homem parece um menino grande. Antes era inveja do carrinho de rolimã e da bolinha de gude. Agora é inveja do carro. A gente fica preocupado que a gente não tem a calça que tem aquela etiqueta no bolso. Como que chama? Diesel. Que seja, o meu é álcool, mas tudo bem. Porque a etiqueta tem que ficar bem aparente. Então você vai na 25 de março e compra uma falsificada, mas tem etiqueta. Ninguém vai saber se é falso ou não. O importante é ele ver que você também tem a etiqueta, porque a gente morre de inveja. Nós carregamos isso dentro de nós. Nós somos gananciosos. A gente é glutão. Você pede uma pizza, você não consegue deixar sobrar um pedaço. Você vai comer tudo, a gente ataca como se fosse um doido. Essa semana eu tive uma reunião de pai e filhos. A mãe não participou. Fui bater brincadeira, fui bater um papo com a molecada. A gente foi comer
A gente sempre sai para ir num restaurante legal. Falei, vamos comer uma cebola do Outback. No meio da cebola eu fiquei com vergonha de mim, irmão. Eu fiquei pensando o que as pessoas do meu lado estavam olhando. Se alguém estava olhando para mim, eu fiquei olhando. Porque eu ataquei a cebola com tanta vontade. Pô, fazia um tempão que eu não ia no Outback comer uma cebola. Custa caro aquela cebola. E eu achei que a cebola diminuiu. Eu não sei isso, o que você pensa. Irmão, não diminuiu? Eu não levei uma trena, nada. Mas pelo meu sentimento de bater os olhos assim, eu falei, tá inflacionada a cebola. E como nós estávamos em 4, e eu pensei, pô, eu tenho que defender a minha parte aqui, porque 4 numa cebola só. Sabe aquelas casquinhas que caem da cebola, que você tem que puxar aquela casquinha ela é boa. O ruim é quando você puxa a cebola e a casca fica e vem só aquela cebola moiada. Mas aí todo mundo tem um garfo, né, para puxar as cascas para a beirada do seu prato. Aí no meio da cebola, eu sei que isso não acontece com você, acontece comigo, é que eu tenho coragem de confessar, eu sei que você também faz isso. E o pior não é isso, nós somos tão glutão, que os caras colocam pimenta naquele molho daquela cebola, e que é tão gostoso, só que na terceira cebolada que você pôs na boca, você está queimando até o último fio de cabelo. Você está suando frio, a tua meia está molhada. E aí, como tem refil de Coca-Cola, você cai na Coca-Cola. Olha, parece a reunião dos búfalos d'água do Fred Flintstone. É javali na chapa, filé de brontossauro, é só aqueles negócios. Só falta o chapéu nosso com aquele chifre, porque a gente é daquele jeito. E no meio da cebola eu falei, rapaz, olha que eu estou parecendo um ermitão atacando um javali morto, não posso fazer isso. Aí eu peguei e fui mais devagar. Mas aí eu ataquei rápido porque eu vi que a cebola estava acabando. Porque nós somos assim. Nós somos falsos, a gente mostra o que a gente não é. Nós somos gananciosos. A gente gasta errado, o dinheiro é nosso Deus. A gente faz qualquer coisa por causa do dinheiro. Qualquer coisa. A gente gasta nas maiores besteiras e economiza nas coisas mais sérias. Nós somos gananciosos e dirigidos pelos valores da terra. Nós somos tão hipócritas, que a gente, homem, fala do campeonato brasileiro, mas a gente é igual. Se nós fôssemos jogar bola, é assim, você simula o pênalti, sabe que não foi, mas você simula. Aí o juiz apita, né, porque ele não sabe, ele viu, foi muito rápido, e você que caiu sabe que não foi pênalti. Mas já que o juiz apitou, ele é juiz, não sei o que estou falando, é ele. E aí eu aceito, e eu sei que está errado. E eu sei que eu o enganei. Nós fazemos isso todo dia. Você vai numa entrevista de trabalho, você faz um teste, vai num psicólogo, sabe que vai ter um psicólogo para te entrevistar. Então você vai em outro para te ensinar a ser entrevistado. É uma guerra de psicologia. Então ele fala como é que você senta, como é que você cruza a perna, que o óculos tem que estar assim, a camisa, a roupa que você usa para ser, porque você vai vender a tua imagem. Você sabe que você não é o doutor, você sabe as suas fraquezas e a sua incompetência, mas não importa, você tem que vender uma imagem, mesmo que você saiba que seja mentirosa. É assim também para namorar, a gente fala cada besteira. Depois quando casa, a mulher abre o pacote, é aquele negócio, antes de casar, olho bem aberto. Depois que casa, fecha o olho. Agora já comprou, irmão, agora aguenta aí que você levou o negócio. Porque nós somos mentirosos, nós somos falsos, nós mentimos na justiça. Vai lá, vai num processo trabalhista. Você não sabe quem é o campeão de mentira. Eu acho que ser juiz deve ser um negócio punk. Porque os dois advogados, com todo respeito aos irmãos advogados, que eu sei que tem alguns aqui, Deus abençoe, vocês são uma bênção, estou falando dos outros. Desculpa. Mas é assim. Mas eu fiz 30 horas extra. Não, fala que você fez 10 anos de hora extra. Porque depois ele vai quebrar um pouco, vem o pessoal do sindicato. E o outro advogado fala pro empregador. Não, você fala que sempre foi tudo certinho, nunca fez hora extra.
Você tem alguma foto dele na praia? Tem, então. Fala que ele foi viajar e não foi trabalhar. É sempre assim, irmão. E nós entramos no negócio, porque eu não quero saber se é certo, se é errado, se eticamente eu deveria fazer ou não, se eu sou um cristão ou não, se eu tenho Cristo ou não. Eu estou preocupada na porcaria do dinheiro. Mente quando faz divórcio, para a mulher não levar nada, para o filho morrer de fome. Quando a mulher é rica é assim, aquele vagabundo não vai levar nada. Quando é o cara que for com o dinheiro, aquela mulher não vai levar nada. Meus filhos eu ainda ajudo. Vai arrumar outra que vai arrancar o teu dinheiro. Porque nós somos assim. Somos indiferentes ao sofrimento das pessoas. Você acha que é só adulterar, matar e roubar, que é pecado? A gente é um lixo. Quando a gente morre, não dá um dia a gente está podre e fedendo. Isso aqui é uma carcaça fétida. Essa é a verdade. E o que tem dentro, na índole, é a natureza pecaminosa. A gente fura a fila, fecha a gente no trânsito, xinga. O ser humano desvia dinheiro de hospital. Pô, a Santa Casa teve mais 1.500 funcionários mandados embora. Já teve o ano passado, no retrasado, aquele escândalo de desvio de dinheiro. Meu Deus, o cara que faz isso, ele não está pensando que tem gente morrendo na fila. Ele não está nem aí com as pessoas. Nós não estamos nem aí com ninguém. Quando a gente prejudica alguém, a gente fica procurando alguma coisa para a gente incitar o próprio ódio contra ela. Ou você viu que você fez com aquela pessoa? Oh meu Deus, eu fiz. Aí você fica todo culpado. Eu não devia ter feito, encosta alguém. Não, mas ele não presta. Ah, tá, amém. Então eu fiz bem. A gente fica procurando justificativa para fazer mal. E dormir com a consciência tranquila com o mal que fez. A gente não pede perdão. A gente não se arrepende. Fazemos pessoas sofrer. E não estamos nem aí com isso. Às 24 horas do dia, passa tudo quanto é tranqueira na nossa cabeça. Se você colocar em horas quanta porcaria vem no teu Facebook, quanta coisa você ouve, quanta conversa fiada, quanta tentativa de passar a perna em alguém, eu te pergunto, coloque em minutos quanto tempo você gastou orando, glorificando a Deus, ou lendo a palavra dele, meditando, se ocupando com as coisas que são do alto e não das que são da terra. O pior, você acha que Deus ama isso? Pergunto para você. Ah, mas Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Irmão, Deus odeia o pecado, e o pecado está em nós. Ele tem misericórdia, e o amor que levou Cristo à cruz, é para que nós sejamos dele. Nós não vamos usar da grande graça que Deus nos deu. Ah, Deus sabe, né? Ele é tão maravilhoso, então eu vou continuar pecando. Paulo diz que se a gente fizer isso, nós somos dignos de morte. Porque a gente dá oportunidade à nossa carne, só porque a gente sabe que Deus perdoa, então eu vou continuar pecando. Deixa eu te falar um negócio, você não é pecador porque você peca. Você não é pecador porque você comete pecado. Você comete pecado porque você é pecador. Parece igual, mas é diferente. Não é que porque você pecou, agora eu sou pecador. Eu tinha conseguido ficar uma semana sem pecar. Agora que eu pequei, eu não era mais pecador. Eu tinha conseguido sair dessa classe para ir para a classe do sei lá o quê. Agora que eu pequei, eu voltei a ser pecador. Não, nós somos por natureza pecadores. Essa é a nossa natureza. É por isso que pecamos. Por isso temos uma guerra que fala Paulo em Gálatas 5,17, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Quando você conhece a Cristo, você começa a ter um conflito interno, porque você não deveria ter mais vontade de pecar. E ainda tem, porque essa é a nossa natureza humana, pecaminosa. Nós nascemos assim. Não precisa ensinar um homem a fazer mal, é difícil ensiná-lo a fazer o bem. Faz parte da natureza humana, e o pior é que a gente se acha bom. Eu não tenho pecado, estamos cheios, nós somos um poço, dá para montar uma barraquinha na feira. Nós temos muito. Um pregador americano, Robert Charles Sproul,
diz uma frase que é muito linda: todo pecado é um ato de traição cósmica. É uma traição contra a ordem que Deus estabeleceu. Esse é o cosmos. Uma tentativa fútil de destronar Deus da sua autoridade soberana. A gente tira Deus do trono, Ele é o rei, nós somos os doulos, mas nós queremos ocupar o trono. Nós queremos tirar Deus da nossa vida e fazer a nossa vontade. Às vezes tem aquelas discussões tremendas, né, sobre livre-arbítrio, existe ou não existe, existe ou não existe, tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. Irmão, é o seguinte: o escravo entregou a sua vontade nas mãos do seu senhor, ponto final. Se tem ou não tem, se não tem, você continua não tendo, se tinha, você acabou de perder, porque venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora eu sou doulos, eu sou um escravo por amor do Deus que por amor se entregou por mim na cruz. Esses somos nós. Esse cara tinha uma dívida impagável, essa nossa dívida é impagável, irmãos. Nós somos hoje pecadores redimidos, salvos por Cristo, mas continuamos pecando. Temos uma luta contra a nossa natureza, temos a graça, temos o perdão, e se não fosse o perdão, nós seríamos banidos da presença dEle e continuaríamos mortos. Ainda respirando até mais alguns anos à frente e depois em condenação eterna. Esse doulos, que tinha um Kyrios, que tinha um rei e um senhor, sai daquela conversa, porque ele não pediu para o Senhor perdoar. Ele falou: me dá um prazo que eu vou pagar tudo que eu devo. Acho que o rei vai pagar, não vai pagar nada, você não tem dinheiro para pagar, você não tem nem ideia de quanto você me deve, é impagável, mas eu não vou te dar um prazo. A Bíblia diz que esse Senhor se compadeceu. A parábola ilustra o coração de Deus. Ele não dá um prazo para a gente pagar, Ele enviou Cristo para pagar por nós. Ele pagou por nós. Aquele cara pediu só um prazo, mas o rei deu para ele o perdão. Vai embora, vai para casa, você não me deve mais nada. Meu Deus, você tem ideia do que Deus fez com você? É muito comum hoje pastores dizerem assim: você que quer aceitar Cristo para mudar de vida, para ser abençoado, para prosperar, vem aqui na frente. Aí vem um monte de gente. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é: você está morto no seu pecado, e a sua natureza pecaminosa é morte na sua vida. Jesus Cristo morreu e perdoou o teu pecado antes de você existir. Se você reconhecer que você é um pecador e entregar a tua vida completamente a Ele, você está salvo. Você reconhece que é um pecador e precisa de Cristo, então vem aqui à frente. Essa é a condição. Eu não me converto ao reino Shangri-La. Eu não me converto eu não aceito o mágico de Oz, ou o homem de lata, para ir para Oz, ou não me converto a Alice para ir para o País das Maravilhas. Eu reconheço que sou um pecador para ser aceito no reino como filho, e eu era escravo. Eu era morto, na verdade, me fiz escravo, e Ele me tornou filho. Quando ele sai dali, ele encontra um síndulos. Essa palavra significa conservo. Não é um cara que está abaixo dele, é um companheiro dele, é um servo junto com ele, é um igual. Ele sai da presença do rei, que era maior, e lhe perdoa uma dívida impagável, que 4.000 pessoas tinham que trabalhar 50 anos para pagar, e encontra um rapaz que lhe deve 100 denários. 100 denários é 3,8 meses de trabalho. Pouco mais de 3 meses e meio de trabalho. Esse cara não devia nada, perto da dívida dele não devia nada. Mas ele sufoca o cara, e o cara fala a mesma frase: sê paciente comigo e eu te pagarei. Calma, cara, eu te pago. Mas ele vai e lança esse cara na prisão, até que ele pague cada centavo. É assim que nós somos. Nós sempre queremos ter um lugarzinho para a gente subir, sentirmos-nos melhores do que os outros.
A gente sempre acha que temos alguma coisa a mais. E no universo evangélico que a gente tem, onde há distribuição de unção e de dons, e alguns são mais do que outros, é um carnaval. Esse é o festival da chefia. Todo mundo quer ser cacique, todo mundo quer pôr a mão na cabeça, todo mundo quer ter uma palavra, mas ninguém é pecador, todo mundo é santo e poderoso, só que a bandalheira continua a mesma. O que Jesus está nos dizendo aqui é que nós temos outros conservos como nós. Talvez entre nós aqui, a gente tenha problemas de 100 denários uns com os outros. Uma coisinha aqui, um probleminha ali, é coisa pequena. Se pegar a dívida nossa e for comparar com a que nós temos diante de Deus, nós somos tudo igual. Porque são 60 milhões de moedas, de denários, não faz diferença. Está todo mundo no mesmo balaio de gato. O que Deus perdoou da minha vida é infinitamente superior ao que você me deve, meu irmão. Fica tranquilo, nós somos iguais. Eu entendi, essa semente do reino, que a gente aprendeu em outras parábolas, brotou dentro de mim, e o reino está dentro de mim, e o reino está entre nós. A gente vive como gente que é irmão do mesmo reino, somos conservos debaixo de um mesmo rei. O discurso do Martin Luther King, nós somos filhos do mesmo pai, a gente tem que entender isso. Eu acho que essa parábola, ela é mais do que apenas eu perdoo e você me perdoa. Senhor, eu perdoei aqui, só me perdoa lá. É uma situação muito mais profunda, porque ele fala sobre a vida no reino, é a consciência de quem nós somos, do que Deus fez por nós. Temos a mesma dívida diante dele. Nós não somos deuses. Sabe o que é interessante? É que o Senhor chama esse servo e fala assim: servo malvado. Servo malvado. Eu te perdoei e você não perdoou o seu conservo. A palavra malvado, a palavra poneros do grego, é o mal ético também, no bojo do seu significado, nos campos semânticos que a gente encontra o significado da palavra, é o mal ético. É a iniquidade presente no homem. Mas, nesse caso aqui é um adjetivo. Essa mesma palavra está lá em Mateus capítulo 6, verso 13, se não me engano, quando Jesus fala assim: assim vocês vão orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Já chego lá. E livra-nos do mal, livra-nos do iníquo. É o mesmo mal, só que ali está no caso nominativo. A palavra está substantivada, o iníquo, mas é a mesma palavra. É como se Jesus falasse assim: olha, pede para Deus te livrar da iniquidade, mas eu tenho a iniquidade. Servo malvado, você é aquilo que Deus pediu para você orar para não ter. Você pede para Deus te livrar do mal, mas você tem sido mal, eticamente mal. É incrível. Uma outra coisa interessante que eu encontrei é que o verbo que Jesus usa na oração do Pai Nosso, o afiemi, é um verbo grego. As duas conjugações, elas são diferentes desse verbo. Quando ele fala perdoa-nos, é o que a gente chama de aoristo imperativo. O tempo aoristo não é o nosso passado, a gente traduz como passado, mas na mente grega, a língua é filosófica, significa uma ação terminada, completa. Ela já foi feita, não volta mais, aquilo já foi definitivamente completado. Por isso nós traduzimos como passado, uma coisa que já foi. Mas não necessariamente é assim. Quando ele diz perdoa-nos o nosso pecado, é o aoristo imperativo. Ele está dizendo: o Senhor é um Deus que eu sei, o Senhor perdoa, a tua ação é completa, eu te peço que o Senhor faça essa obra completa por mim. Assim como nós perdoamos, aqui já no caso indicativo, mas da mesma forma,
o aoristo indicativo, que significa, porque eu também perdoo. Essa é uma ação completa, isso aqui não tem negociação. Não é o presente do grego indicativo, que é como se fosse o nosso gerúndio, eu estou perdoando. Não é o futuro, como eu vou perdoar. Não é assim, me perdoa do jeito que eu vou perdoar. Me perdoa, porque eu também sou um cara que perdoo. Eu entrei no ambiente do reino, e o reino tomou parte da minha vida, e ele está dentro de mim e entre nós. Isso aqui é ponto consumado. Eu sou alguém que perdoa. Eu perdoo como o Senhor perdoa, e o Senhor perdoa como eu perdoo, porque eu estou participando do teu reino, e eu sou parte da tua obra. Nós não podemos entender isso como um banco de perdão, que é o tipo de tentativa de tradução que a gente faz. Senhor, perdoa o meu pecado, assim como eu estou perdoando as pessoas. Não é assim como eu estou perdoando, é como eu também perdoo, porque eu perdoo. Então eu tenho um banco de perdão. Ai meu Deus, eu cometi 10 pecados essa semana. Tá ruim, né? Tá ruim porque eu perdoei só 8, né? Eu tenho 2 pecados em haver. Ó Senhor, semana que vem eu vou ter uma reunião com aquele meu chefe, que é uma praga, e eu sei que ele vai me xingar. Então eu já estou perdoando ele antecipadamente, para ver se eu cubro esses 2 que eu estou devendo, para o Senhor liberar mais uma semana de perdão para mim, porque senão eu fico preso, né? Você teve a dívida perdoada e você não perdoou. O problema não é apenas você não perdoou. O problema é que você não entendeu a dívida que você tem. O problema é que você não entendeu o que eu fiz por você. O problema é que a semente do reino não frutificou em você. O problema de você não perdoar não é só o banco de perdão que você não fez. É que você não é do meu reino. E o meu reino não está em você. Você não é de Cristo. E essa obra perfeita não aconteceu com você. Portanto, você está debaixo da ira e não da graça de Deus. O Antigo Testamento, a palavra ira, tem 20 formas diferentes de aparecer, mais de 600 vezes. Como aqui: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Tim Keller diz que a ira de Deus recaiu sobre Cristo e não sobre nós. Ele recebeu sobre si a vingança de Deus contra o pecado, para que nós fôssemos livres e vivêssemos na graça. O problema é que a gente não aceita a graça, porque não aceitamos que somos pecadores dependentes dela. Efésios capítulo 5, verso 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus. Eu acredito que quando eu não perdoo, é porque eu não sou do reino, ele não é meu rei. Ao invés de eu estar no ambiente do reino, que é o ambiente da graça, fora do ambiente da graça, eu estou no ambiente da ira, no ambiente do juízo. Ou eu estou dentro dela, ou eu estou fora dela. A graça não é o coração bonzinho de Deus, que eu vivo como eu quero, e quando eu pecar eu dou um pulinho lá dentro. Ah, Senhor, me perdoa agora. E Deus vem e te perdoa, e você, obrigado. Aí eu saio de novo e caio na gandaia. Eu não recebo o perdão e a vida na graça, não porque eu fui pecar e não perdoei, mas porque eu não faço parte dela. O não perdoar é apenas uma consequência. É assim que você faz. Você não entendeu que eu sou o rei. Você não entendeu o quanto você devia. Você não entendeu o quão grande era a sua dívida. Você não compreende qual o tamanho do meu perdão. Você não dá valor ao perdão, porque você não dá valor nem ao seu. Você quer ter misericórdia, mas você não quer viver na misericórdia para exercer misericórdia. Você não é meu. Não é apenas o fato de que eu te perdoei e você não perdoou o outro. É que dentro de você não está o meu sentimento, você não é meu. É assim que vai acontecer com aqueles que não perdoam, porque na verdade não são desse reino. Os olhos do rei para ele não são olhos da graça, são os olhos do juízo. Deus nos redimiu. É assim que é o reino de Deus. Deus te quer no reino. Deus te quer arrependido. Pode ser que você esteja aqui
e você nunca tenha se convertido. Você frequenta a igreja, você acha legal, a igreja é legal, aqui é gostoso. Pode ser que você há muitos anos frequente a igreja, até já se batizou, mas de verdade, você nunca foi aos pés da cruz para falar: Senhor, obrigado, porque eu sei a tranqueira que eu sou. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado pelas portas do reino. A minha natureza tem que ser sujeitada ao rei e ao reino. Eu tenho acesso agora ao Senhor porque o Senhor morreu por mim. O teu perdão remiu o meu pecado. Agora eu sei quem eu sou. É por isso que eu aceito a Cristo, porque eu reconheço aquilo que Ele fez por mim, e eu digo, é isso mesmo que eu preciso. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, porque esse é um Senhor que eu preciso, aquele que se entrega por mim. É isso que eu quero, o Senhor de amor, de graça e de misericórdia que o Senhor é. Eu quero ser do reino. Eu não quero viver sob a ira, eu quero viver sob a graça. Você recebeu a Cristo para ser perdoado? Muda a sua cabeça, metanoia, muda a sua mente. O reino chegou. Nossa dívida era impagável. Agora somos pecadores redimidos, que compreendem que dependem de Deus, que entendem a dívida que tinham. Somos filhos do mesmo Pai. Irmão, nós não podemos dizer que somos a igreja de Cristo se não formos arrependidos aos pés da cruz. Vou dizer uma coisa muito séria para você. Nós não podemos evangelizar se nós não entendermos o que é o reino de Deus. Nós não podemos pregar o evangelho do reino se nós estivermos fora dele. Se as pessoas lá fora não entenderem que nós não somos um bando de religiosos cheio de regras para vomitar em cima deles o nosso juízo, porque eles são pecadores. Se eles não enxergarem em nós que nós não somos os santinhos do pau oco, que sobem em cima do pedestal e fala: você é assassino, você é prostituto, você é mentiroso, você é gay, você é não sei o quê, e nenhum de vocês prestam, só eu presto. Esse tipo de discurso, o mundo já está de saco cheio de gente podre, que não é do reino, mas usa distorcidamente os valores do reino para subir num pedestal sobre os outros. Mas o mundo carece de gente como Jesus, que sendo Deus, não usurpou essa condição sendo homem, se fez em figura humana e foi simples. Só gente do reino pode ser simples. Só gente do reino pode ser humilde. Eu quero dizer a você, grande pregador, não é nada, cara, não elogia, porque se tirar o espírito é só tranqueira. É graça e misericórdia. A gente é igual, mano. Mesmo o dom ou o talento que Deus me deu para servir na igreja é para que eu sirva, porque dons são serviços e não honrarias. Pode ser que no teu dom de vez em quando você seja como um profeta. Pode ser que no teu dom de vez em quando você pastoreie. Pode ser que no teu dom de vez em quando você seja um sacerdote. A única coisa que você nunca vai ser é rei, porque rei só tem um. Será que a gente está no reino? Nossa família está no reino? Nossos relacionamentos, como a gente se relaciona com as pessoas, demonstram que a gente está nesse reino. Nossa pureza, nossa humildade, nossa simplicidade é típica e pertinente a alguém que faz parte do reino. Essa é a lição dessa parábola. Que nós possamos hoje dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Me perdoa quando eu quero ser Quírios e Senhor dos outros. Eu só preciso mostrar para Ele que eu sou doulos, eu sou teu escravo, e convidá-lo a ser como eu, alguém que depende do Senhor. E que entre nós seja visto o reino. Entre nós a sombra da cruz, porque todos nós estamos ao pé dela, nos cubra igualmente. Nossas relações de amor e a demonstração da nossa vida em Cristo
seja de gente que perdoa porque foi perdoado, gente que está no reino, sob os olhos da graça, e não debaixo do juízo para a perdição eterna.